Natal era uma coisa importante. Como um aprendizado também na faculdade Eloy de Souza, que eu fiz depois, né? Já era jornalista, mas fui fazer a faculdade em seguida. Eu cheguei em São Paulo, na Fundação José Augusto, eu não precisei de nada, não fiz nenhum curso. Eu entrei nas redações pela porta da frente, fiz concurso, fiz teste, e usando os conhecimentos de Natal, e iniciei como redator no Jornal da Tarde. Mas essa história do teste, mesmo 10 anos depois, em 1977, ainda funcionava. Eu fui para a redação do Diário de Natal e o Luiz Maria Alves fez um teste comigo. E era assim que se fazia. Que era um ditado, e ele botava palavras dificílimas, ele fazia de 10, de 12, de 15 palavras um ditado. Se a pessoa não tivesse erros de ortografia, ele dizia, não, então essa pessoa leu, então pode ir para a redação. Eu cheguei, fiz teste desse, no RH do Estadão, né? Mas lá também recebi ajuda do Francisco de Assis Barbosa, que era editor de economia, o Fábio, que era aqui de Natal, o Chaparro, que estava em São Paulo, também me orientou, o Gaudêncio, que foi o meu orientador. Devo muito ao Gaudêncio Torquato, ele foi meu orientador no mestrado em Ciências da Comunicação, na USP, né? Trabalhei com ele, né? E então, depois de fazer esse teste no RH, que eu fui selecionado, ao mesmo tempo fui selecionado para a Folha de São Paulo, mas não fui, fiquei no Estadão, fiquei no Jornal da Tarde. E então fiz um segundo teste de 3 dias dentro da redação do Jornal da Tarde, como redator. No terceiro dia o editor veio, bateu e disse, é isso aí, garoto, e ficou. Aí de lá fui, 6 meses depois eu fui para o mesão do Estadão, eu fui trabalhar com o secretário de redação, eram 4, uma editoria de 4, o secretário de redação, o subsecretário e Miguel Jorge, que foi ministro, que era o editor-chefe. Então ali nós fazíamos a primeira página do Estadão. Saía daquela mesa. O mesão, né? Chamado mesão. O mesão. E de lá, então, eu fui, após a greve do jornalista, que eu fiz a greve e tal, o Miguel também muito generoso comigo, disse, olha, não vou te mandar embora, porque alguns jornalistas foram demitidos, né? Ele me mandou para a editoria internacional. Para mim era um exílio, né? Estava exilado. Sair dali da área do que acontecia no Brasil para pegar o noticiário internacional. Foi quando surgiu a oportunidade da Veja. Aí a Veja me convidou, eu fui, foi um outro aprendizado, tive que reaprender muita coisa em relação a texto. Às vezes as pessoas confundem, mas texto de rádio, de televisão, de jornal e de revista são diferentes. Tem especificidade. E a Veja tem um texto especial, aprendi muito na Veja. Né? Então fiz de lá fui para a Folha, voltei outras vezes, eu trabalhei 4 vezes no Abril e 3 vezes na Folha. Eu tenho tido essa coisa de ter portas abertas. Você já entra e sai e volta, sempre pela porta da frente. E após a minha aposentadoria, eu trabalhei em outras revistas da Abril, trabalhei na Exame, na Super Interessante, já no final na Viagem e Turismo, né? E a intenção do pessoal era que eu continuasse após a aposentadoria, mas com quase 40 anos de redação, eu sentia que eu devia fazer alguma coisa fora, né? Eu queria ter meu tempo livre, enfim, iniciar outra etapa. É importante a gente outra etapa da vida, não é? É importante dar essas viradas na vida. Eu me lembro que você era editor de política do Jornal do Brasil. Na época me apresentou o secretário de redação, que era o Neumann Pinto. Neumann Pinto, que está no SBT, né? Que a gente teve um bom encontro lá no Rio de Janeiro. E você me levou ao Tarcísio Maia. Foi na época, fomos jantar com ele lá. É muito interessante. Ô Jomar, mas você, quando estava trabalhando com informações, com jornalismo, já tinha esse lado mais, digamos assim, espiritualista? Isso vem antes do jornalismo. Antes do jornalismo. Começou na infância. Né? Eu tenho, embora meus pais não fossem assim, religiosos, né? E nem incentivavam a carreira religiosa, caminho religioso, né? Mas eu sempre tive uma inclinação. Eu fui muito influenciado por minha avó, que era evangélica, por meu tio evangélico também, por uma avó, pela outra avó, a avó materna, que estudava teosofia, que tinha contato com o espiritismo também. Então há uma influência de várias religiões do segmento cristão que me influenciaram, né? E eu sempre fui muito aberto, principalmente para a mensagem do Evangelho. Eu fui coroinha, ao mesmo tempo que eu ia à igreja evangélica, com meu tio, com minha avó, eu era coroinha na igreja católica. Participei eu bati o sino, eu ajudava o padre, eu participei de catecismo, né? Então eu tive uma vivência espiritual muito intensa.
quando o jornalismo entrou na minha vida, nesse mesmo momento entrou também a doutrina espírita. Ah, a doutrina espírita. Olha, foi uma explosão, paralelamente. eu digo que foi uma explosão na minha vida. No mesmo momento, estava a explosão dos hormônios, né? Claro, adolescente, idade, né? Mudando muita coisa. Eu entrei, comecei a exercer o jornalismo, não tinha essa perspectiva, né? Eu achava que era uma coisa para bem lá para frente. Mas já iniciou mesmo na adolescência? Nunca fiz outra coisa. Se me mandarem colocar, pregar alguma coisa, eu faço porque eu sou muito flexível, mas eu não tive formação para isso. Eu só fiz na vida profissionalmente jornalismo. Escrever, mexer com as letras e as palavras. E ao mesmo tempo, nesse mesmo período, eu mudei de religião. Eu conheci a doutrina espírita, fui estudar a doutrina espírita, né? Quando eu avanço profissionalmente, principalmente quando eu vou para São Paulo, que tem o exercício da profissão é muito absorvente em São Paulo, né? Estressante, muitos dos meus amigos já estão no céu, já morreram. Quando eu me aposentei, alguns falaram, fica, eu não fiquei. Alguns que pediram para eu ficar, já seguiram. Já subiram. O nível de estresse no jornalismo é muito grande. Né? Principalmente lá nas grandes cidades, né? Aí a gente está falando de Brasília, de São Paulo, Rio, mesmo Porto Alegre, mesmo Salvador, Belo Horizonte. Exatamente. Então, nesse período, eu estive um pouco afastado da minha prática espiritual. Não das minhas crenças mais profundas. Pronto, agora eu quero conversar com você exatamente sobre, assim, quando, chegando já antes da aposentadoria mesmo, você já se dedicou mais à prática espiritualista. Mas eu quero detalhes disso no próximo bloco. Vamos agora ao intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente continua essa conversa que está muito boa. Eu estou realmente achando sensacional com o jornalista Jomar Moraes, que é não é porque estou na presença, não, mas é um ser humano elevado, tá? Aguarda um instante só e daqui a pouquinho nós voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Voltamos ao programa É Por Aí e continuamos aqui essa conversa que está muito leve, muito gostosa para quem é jornalista, para quem gosta de informação, gosta de notícias, com o jornalista Jomar Moraes. Mas, Jomar, no bloco anterior eu deixei aí uma indagação, uma pergunta que era a partir de que momento você passou a se dedicar mais à espiritualidade, a ter tempo para isso? E como é que surgiu a ideia da Sapiens Editora? Bem, como eu te falei, quando eu entrei numa fase de ascensão muito rápida no jornalismo da grande imprensa, chamada grande imprensa, né, eu fiquei um pouco impossibilitado de praticar a minha espiritualidade. A responsabilidade do trabalho não permitia, não deixava. Você ficava... O horário das reuniões, tudo horário de redação, né? Pois bem, mas isso, quando a gente faz essa opção, depois a gente paga um preço muito alto, né?
E eu também paguei. Chega um momento em que você vai ficando cada vez mais estressado, em que os conflitos íntimos, você vai perdendo a capacidade de gerenciar suas energias. Né? E aí você vê a necessidade de você voltar à sua trilha. Né? Então foi o que aconteceu a partir dos anos 90, a metade dos anos 90. Teve um período muito difícil para mim. Eu estava em Brasília, né? Eu trabalhei em Brasília, trabalhei no Rio e trabalhei em São Paulo, que foi a minha base mesmo, em Brasília pela Folha de São Paulo, no Rio pelo Jornal do Brasil. Pois bem, então em Brasília eu estava vivendo uma situação muito difícil, muito angustiosa. Brasília é uma cidade que eu não me adaptei bem. Tive 2 vezes lá, trabalhei 2 períodos, mas eu não gosto de Brasília para viver. E juntou isso com crise familiar, então eu entrei uma realmente... série de situações que não estavam satisfatórias. Uma série de situações. E isso me conduziu, esses são os momentos realmente que nos levam a dar essas grandes viradas internas. Os saltos, né? A vida está sempre fazendo isso com a gente, porque nós nos apegamos às nossas zonas de conforto, né? E não queremos sair dela, não queremos que mude, mas a vida é fluxo. Então, quando a gente não muda a partir da nossa sabedoria, porque sabemos que é necessário, então a vida vem, chacoalha e derruba uma porção de coisa. Aí a gente acha, oh meu Deus me abandonou, eu estou numa aflição tão grande, o que está acontecendo? Naquele momento Deus estava carregando, estava me abandonando. Eu costumo dizer que uma crise que eu tive, uma crise existencial, no ano de 1997, foi a melhor coisa que me aconteceu. E tudo o que eu fiz depois, e a minha presença aqui, e o trabalho que eu faço hoje, eu acho que estou vivendo o melhor momento da minha vida, com tudo de bom que me aconteceu antes. Mas foi naquele eu ainda digo que hoje é o melhor momento. É o melhor momento, mas foi naquele momento que você voltou para Natal. E voltei para Natal, exatamente. Aí eu resolvi jogar tudo, chutar o balde, como se diz, né? Você chuta o balde, são coisas que você fica preso. Você fica preso a trabalho, você fica preso a status, você fica preso a padrões que você estabelece. De repente você se percebe nesse mundo que não lhe satisfaz. Exatamente. Então, quando você não consegue, né, mudar, a vida vem te dar um empurrãozinho. Okay? Então isso aconteceu. Nesse momento, eu retomo a minha prática espiritual, só que eu retomo a minha prática espiritual na forma mais madura. Okay? Claro. Aí eu já não estou apenas com os meus olhos voltados para um rótulo ou para uma religião. Então, eu tenho a minha base, minha base espírita, que foi a minha formação, e aí eu começo a estudar a base de todas as grandes religiões. E me descubro também apto para realizar o caminho da meditação, que é um caminho de centramento, que permite a iluminação espiritual, né? E nisso estou até hoje. Então surge a ideia do Sapiens. Do Sapiens. Sapiens Editora, é porque Sapiens Editora na verdade é um grupo. É uma coisa muito simples. Grupo Sapiens. Grupo Sapiens. Grupo de estudos filosóficos e autoconhecimento. Estudos filosóficos e autoconhecimento. Não há um rótulo religioso, por quê? Porque o grupo acolhe pessoas de diferentes religiões e até pessoas que não têm religião alguma, mas que querem praticar a sua espiritualidade. Porque uma coisa é religião. Religião é método para você praticar a sua espiritualidade. Mas a espiritualidade é uma dimensão do ser. Você acredite ou não, você tem essa dimensão. Você pode ser ateísta, pode ser materialista, você tem a sua dimensão espiritual. Então, o Sapiens estuda, trabalha a espiritualidade humana e acolhe pessoas de diferentes religiões que querem aprofundar esse estudo. É interessante, o jornalista Muniz Sodré também tem esse viés de, mesmo sem o vínculo direto a uma religião, mas dessa busca, desse estudo, desse aprofundamento de conhecimento sobre a espiritualidade humana. Eu diria que essa é uma tendência, se não mudar, né? Porque nós estamos passando por um período muito tumultuado no mundo inteiro, nós não sabemos para onde vamos nos próximos 5 anos. Né? Antes, o xadrez colocado aí é muito complicado. Mas antes era possível se fazer previsões, porque era uma coisa, e a própria história se desenvolvia mais lentamente. Hoje o volume de informações e, portanto, a pressão para as decisões é muito maior. Muito maior. Mas, digamos que isso ainda continua valendo. Há uma tendência para que as pessoas tenham esse viés, para que as pessoas se libertem
dos rótulos estreitos das escolas e se abram para a vida, para o mundo. Entendeu? Então aí você vai, qual é a vantagem disso? É que você começa a ver o valor de cada escola religiosa, aquilo com o qual ela pode contribuir para a melhoria do homem, para a melhoria da humanidade. Porque todas levam ao mesmo caminho. Todas, são caminhos diferentes. São caminhos diferentes, mas levam ao mesmo ponto. Né? Desculpa. E na sua base, elas estão muito parecidas. Elas se diferenciam na periferia. Essa diferenciação da periferia pode causar muito estrago. Porque é nela também que se estabelecem os movimentos, e dentro dos movimentos nós vamos encontrar os homens, vamos encontrar os jogos políticos, enfim, jogos de poder. Né? Todos os jogos de poder. Jamal, eu estou com 2 livros aqui que você trouxe. Me fala desses livros, por favor. Bom, aqui nós temos o último, mais recente, que Peraí, então espera um minutinho. Vamos a outro intervalo comercial e voltaremos falando sobre esses 2 livros do jornalista, também escritor, Jomar Moraes, ambos publicados pela Sapiens Editora, que é do grupo Sapiens de Estudos Filosóficos e Existenciais. Aguarde um instante só, já voltamos. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra, 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Apresentadora do programa Sede Criança. Convido vocês para assistir o nosso programa aqui na TV Metropolitana. No nosso programa tem de tudo: turismo, blogueira, arte, cozinha, esporte, um monte de coisa. Você não pode perder aqui na TV Metropolitana às 14 horas todos os sábados. Um beijo, até lá! Perfumaria e limpeza, utilidade do lar. Casa Norte Atacado. Papelaria e higiene, tudo para brincar. Casa Norte Atacado. Estacionamento de graça, facilidade pra pagar. Atacado é só no nome, o varejo tem lá. Casa Norte Atacado. Venha e veja você mesmo. É fácil, fácil de comprar. Casa Norte Atacado, o varejo mais atacado do mercado. O meu futuro acontece agora. A cada passo construo uma nova história de fazer a diferença por aqui. Alicerce para o justo e certo. Um mundo novo, humano e fraterno, respeitando valores e a tradição. No Neves aprendo a ser, a conviver, a conhecer. Aqui aprendo também a fazer, para o futuro acontecer. Colégio das Neves, 85 anos educando com atitude. 3215-7100. Venha curtir um mundo de brincadeiras com a família reunida aqui no Game Station. Temos atrações inéditas como Baby Station, área com escorrego, ateliê de pintura, food trucks e muito mais. Tem também uma missão especial com os Transformers, um super simulador de corrida e o mundo de Jurassic Park e uma máquina cheia de aventura. Ainda temos um espaço exclusivo para comemorar o seu aniversário. Tudo com pagamento em 12 vezes sem juros e estrutura completa para os papais ficarem tranquilos. Game Station, um mundo de diversão. Estamos voltando aqui ao programa É Por Aí, que hoje tem a satisfação de receber aqui o jornalista Jomar Moraes, um grande companheiro, um grande amigo, uma pessoa que realmente, quando a gente lembra dele, não tem como você não associar a imagem de Jomar Moraes
ao bem, a pessoas que fazem o bem e a pessoas que buscam conhecimentos novos para levar e transmitir para outras pessoas esses conhecimentos. E é por isso que eu estava falando aqui com o Jomar, pedindo a ele no bloco anterior, para ele me falar um pouco sobre esses 2 livros que foram escritos por ele. O primeiro foi esse, Meditação Simples, Fácil e Eficaz, e mais recentemente, Levanta-te e Anda. Como é que surgiu a ideia desse livro e qual é o objetivo principal dele na concepção do autor? Bom, na verdade, Cassiano, eu me considero um jornalista, eu não me considero um escritor. Os amigos me falam escritor. Eu escrevo crônicas, tenho escrito crônicas, né? Fiz um livro, que é esse que você tem em mãos, que é realmente um livro temático. Rapaz, sobre interessante. meditação. Olha aí que coisa interessante. Publicado pela Abril. Programa ao vivo tem disso, né? O livro tem a capa verde, né? Como nós estamos com um cenário virtual, com o efeito de chroma key, então o fundo aqui do programa é verde. E quando a gente mostra o livro, ele fica transparente, ó. Bom, a meditação deixa a mente transparente, viu? Meditação simples, fácil e eficaz, então deixa transparente também. Então tá valendo aqui, ó, o livro. Interessante. Feito o registro de uma coisa simples, interessante aqui, mas vamos ao... Então, este aqui é um livro de crônicas. Algumas crônicas foram publicadas no Novo Jornal, tempo que existia o Novo Jornal, né? Agradeço a experiência que eu tive lá, não era profissional da casa, foi um convite feito pelo Cassiano Arruda Câmara. Depois o jornal mudou de dono, mas eu continuei lá escrevendo. Era uma maneira de me comunicar com a comunidade, né? Então, várias crônicas daquele período estão aqui. Outras crônicas foram publicadas num livro anterior que está esgotado, que é o Viver. Outro olhar sobre a dor e o prazer. Né? Então, esse daqui é um conjunto de crônicas sobre o dia a dia do homem atual. Levanta-te e anda, outro olhar sobre carência e plenitude, medo e realização. Que são coisas presentes, eu diria, hoje na maioria das pessoas. Né? As pessoas estão muito... Os sentimentos, está enraizado no sentimento. Há uma carência profunda, as pessoas estão se sentindo muito depressivas, não só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. O que está se passando no Brasil nesse momento também está interligado com situações de outras partes do mundo. Né? Ou seja, a prova maior disso é que o número de psicólogos, de profissionais que trabalham a mente humana, de psiquiatras também, tem crescido muito, sem dúvida. Não somente no Brasil, mas em outros países também. Sem dúvida. Então, o conhecimento sobre terapias, o conhecimento sobre ensinamentos históricos mesmo assim da psicologia tem se ampliado bastante. Sem dúvida. Então, esse livro reúne crônicas que tratam desse problema. Carência e plenitude, eles são opostos. Nós o homem tem apresentado uma profunda carência e a busca dele é a plenitude. Como alcançar essa plenitude? Então, algumas crônicas nos levam a raciocinar sobre a maneira como nós lidamos conosco mesmo, com as nossas energias, com os nossos conflitos. Isso é o autoconhecimento, né? Trabalhando o autoconhecimento. Exatamente, para alcançarmos a nossa plenitude. E medo e realização. Por que medo e realização? O maior inimigo da realização do homem é o medo. O medo é a causa... O medo é fruto do egoísmo, da falta de amor. Já diz o Evangelho, diz o apóstolo João na sua primeira epístola. Deus é amor, ele identifica Deus como amor. Deus é amor. E onde há amor, não há medo. Pelo nível de medo que existe na sociedade, nós podemos ter ideia de quanto a sociedade está esvaziada de amor nesse momento. Por sua vez, consequentemente, o medo distante de Deus. Distante de Deus. E o medo, por sua vez, gera violência. Gera imobilização e explosões de violência. Então, é fundamental para a realização, para a autorrealização, que a gente coloque o medo sob controle. Eu não vou dizer que vamos eliminar o medo, porque o medo é dado. Tem que mantê-lo. O medo tem uma função na vida também, desde que ele seja dosado. Né? Da maneira como nós estamos lidando com o medo e cultivando o medo, nós estamos cultivando o medo. Inclusive a mídia contribui para isso nesse momento. Nós estamos porque entrando a mídia mudou muito, né? túnel escuro, não sabemos onde vamos parar. A mídia, de maneira geral, ela mudou muito, né, João Mário? Estou falando com um jornalista que tem uma experiência muito boa do país. Mudou profundamente. A mídia mudou muito. Mudou profundamente, nem sempre para melhor. Nem sempre para melhor, infelizmente.
E sobre a meditação, João? Bom, a meditação, o título é Meditação Simples, Fácil e Eficaz. Esse livro está na 3ª edição e ele foi publicado inicialmente pela Editora Abril. Pela Editora Abril. Né, pelo selo da revista Super Interessante, uma revista de divulgação científica. Né? Certo. Então, o que esse livro trata? Explica o que é a meditação, a técnica da meditação. A meditação ela surge num ambiente místico, religioso, mas ela é uma técnica hoje aplicada de forma laica também, né? Aplicada em hospitais, aplicada nas escolas. Hoje nos Estados Unidos, os grandes hospitais aplicam meditação. Aqui no Brasil já se faz isso, inclusive como tratamento auxiliar no tratamento de câncer até. Né? Nas escolas, muitas escolas americanas, principalmente aquelas que reúnem crianças problemáticas, vindo de áreas problemáticas, hoje se pratica meditação e as crianças estão mais pacificadas. Se pratica meditação em muitos presídios do mundo. Né? Também isso coloca a situação prisional numa estabilidade, num nível de estabilidade, entendeu? Então a meditação é muito importante para certo equilíbrio emocional, não é? Porque aí dá essa tranquilidade. Equilíbrio emocional e clareza de visão. Esse é o principal ganho da meditação. Os ganhos reais. Agora existem os ganhos colaterais. Quais são os ganhos colaterais? Ou seja, efeitos secundários, mas positivos, que é sobre o corpo físico. Dá equilíbrio do sistema, fortalece o sistema imunológico, incentiva a produção de endorfinas, que são anestésicos naturais, por isso a aplicação no tratamento de câncer alivia a dor. Aliás, de endorfinas que também agem no nível de bem-estar. No nível de bem-estar. Reduz a produção do cortisol, que é um hormônio que é disparado em momentos de tensão, mas que o homem hoje, como ele fica tenso o dia inteiro, está se poluindo muito. E o excesso de produção de cortisol vai causar inflamações, vai causar uma série de doenças, complicações cardíacas e assim por diante. Tudo gerado a partir do pensamento. Tudo gerado. Equilibra a produção de adrenalina. Enfim, então, sobre o corpo físico há uma série de efeitos colaterais positivos que a meditação produz. Porém, o ganho principal é clareza de visão. Fazer com que a gente tenha a capacidade de ver aquilo que é. Porque senão nós seremos levados pela emoção. Nós estamos resolvendo os problemas do mundo hoje e os nossos problemas pessoais com base na emoção. Até mesmo na política isso tem sido utilizado de uma forma muito intensa, o uso das paixões, a manipulação das paixões. Isso é perigoso. Isso é perigoso porque leva a erros, né? Sem dúvida, sempre conduz a erro. Não tem como fazer uma avaliação racional se a paixão, se o passionalismo está disparado. A gente vê isso dentro da nossa casa. Quando a gente lida com o filho, né, só apenas no nível da emoção, a gente sempre se arrepende depois. Sempre tem um arrependimento. Quando lida com qualquer pessoa, seja irmão, seja esposa, filho, pai, é muito complicado. Então a meditação é essa ferramenta, é uma técnica. É uma técnica usada no ambiente espiritual, mas é uma técnica hoje aplicada no ambiente laico. Ô, Jomar, o endosso da ciência. Quem deseja comprar os livros, onde é que pode acessar? Como é que pode ter contato com a Sapiens? Nós temos um site chamado Planeta J. Planeta J. Planeta J, tudo por extenso, J-O-T-A e tudo junto. Planetaj.jor, não é porque é jornalismo. Não é ponto .com. .jor. Rapaz, eu divulguei errado então. Vou corrigir nas redes sociais. É planetaj.jor.br. Lá temos os nossos artigos e tem a página do Sapiens e tem a livraria virtual. Né? A seção de livros onde se pode ser adquirido esses livros. Vai pelo correio, a pessoa também compra ali online, né? Pode adquirir online. E temos um outro site que é o dialogofraterno.com. Dialogofraterno.com. Esse é .com. www.dialogofraterno.com. Esse é um site do Sapiens voltado para as nossas atividades sociais. Que o Sapiens também faz uma atividade com moradores de rua. A prática de meditação ela desperta no ser humano também a compaixão. Olha, esse é um assunto bem interessante. Esse eu não conhecia, não sabia dessa variável do Sapiens, mas vamos detalhar um pouquinho mais sobre ela no próximo bloco.
Aguarda um instante só, já já voltamos. Olha, eu acho que 1 hora de programa vai ser pouco para a gente conversar sobre as novidades, as boas, as ótimas novidades, sempre para cima e sempre do bem, com o jornalista Jomar Moraes. Aguarda um instante só e já já voltamos. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você. Bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios. Estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil. Cansado de comer a mesma pizza? Então venha provar. Delícia Pizza Cone e Massas. Seu novo jeito de curtir o delicioso sabor de pizza. Pizzas tradicionais, pizzas em cone e massas. Siga no Instagram e curta nossas promoções. As melhores pizzas cone, agora perto de você.